Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é polêmico, é bom, é grave e pode sim ter uma consequência no futuro do Mbappé dentro do Paris Saint-Germain. Antes de tudo, deixa o seu like, comentário, compartilhe, ative o sino. E é isso, galera. Vamos entregar esse conteúdo que é importante. Eu recebi mensagem do pessoal falando: Isa, não recebi notificação do YouTube. Pois é. Então ajuda nós, meu povo. Ajuda nós que os dias que eu fiquei aqui ausente, doente, acabou, né, sendo uma coisa bem ruim pra mim. Mas vamos que vamos. Qual é a história, gente? O Mbappé quer sair do PSG. Até aí, beleza. Mesmo que o Luiz Campos tenha negado essa história, a gente sabe que é verdade. E hoje, o Romain Molinar, que é um jornalista francês, já falei dele pra vocês, e também trabalha com investigação, falo também porque o Mediapart, que eu falo daqui a pouco, também é de investigação. Ele trouxe a notícia que o Mbappé pediu para deixar o clube em agosto, ou seja, 3 meses depois de renovar o contrato com o Paris Saint-Germain. Por quê? Porque o Paris Saint-Germain prometeu fundos imundos. Chegou em agosto, o Mbappé estava pé da vida, pediu para deixar o clube, segundo o jornalista Romain Molinar, e o clube nada fez, e aí a gente já sabe o resto da história, né? Mbappé bufando ali, fechado a cara ali, blá, 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 blá. Aí, ontem, o Mediapart, que é um jornal online independente francês investigativo, trouxe uma notícia que abalou o mundo do futebol. O que acontece? Eles falam que o Paris Saint-Germain teria contratado uma empresa, teria não, contratou, né? Eles falam, o Paris Saint-Germain contratou uma empresa de comunicação para criar um exército digital com o objetivo de difamar, de atacar os seus opositores e também os seus próprios jogadores. Mas o que é isso, ataque cibernético? Você contrata uma empresa que vai criar várias contas falsas com mensagens de ódio, focando, né, mirando um alvo, tá? Então, é muita gente comentando sobre o mesmo assunto pra tentar denegrir uma imagem e convencer a opinião pública de que aquilo que está sendo dito é o real. E aí, eu posso dizer para vocês uma coisa. O Mediapart, esse jornal francês online, traz o nome da empresa, que chama DBB, Digital Big Brother. E essa empresa, ela é uma agência de comunicação que cria essas contas falsas nas redes sociais para influenciar na opinião pública, tá? Para arranhar a imagem, como eu expliquei para vocês. E manipulação de imagem é algo muito importante, porque você leva a narrativa para uma ótica que vai te beneficiar. Ah, mas isso é muito comum. É muito comum. Tem em várias esferas da sociedade, tem na política, no mundo todo. Em caso do futebol também, já aconteceu isso no Barcelona, no Manchester City e agora do PSG. E do Paris Saint-Germain toma outra proporção, porque a gente tá falando do Mbappé, que é o jogador, né, principal do Paris Saint-Germain, porque foi renovado o contrato para ele ser o principal jogador do clube. Ele está descontente, infeliz no PSG. Tá causando problemas internos, sim, essa situação toda. E agora, essa notícia que sai do PSG, se for confirmada, o Mbappé pode pedir uma rescisão contratual. Porque se for comprovado que o Paris Saint-Germain contratou uma empresa, essa Digital Big Brother, DBB, para fazer ataques pontuais para algumas pessoas, inclusive para o Mbappé, o time do Mbappé pode pedir ali com o advogado uma rescisão contratual, tá? E aí, vamos lá. Essas contas falsas, elas agem tanto no Twitter, como no Instagram, Facebook, enfim, no YouTube, de várias formas para você mobilizar toda uma galera. Aí eu peguei aqui no L'Equipe hoje, eles trazem alguns exemplos dos tweets que foram usados na época. Tem um, né, não sei se vocês vão lembrar, para quem é novo aqui ou não acompanha tanto o Paris Saint-Germain, mas o Adrien Rabiot, que hoje é jogador da Juventus, ele era do PSG e tentou muito, muito sair do clube. E o clube não queria liberar o jogador, não queria vender. E aí, nessa época, o Rabiot acabou sendo afastado, assim, colocado um pouco na geladeira. Eles só usavam o Rabiot quando não tinha mais jeito mesmo. E criou-se uma imagem muito negativa desse jogador. E nessa época, por exemplo, a mãe dele, que é a agente dele, a Verônica, ela era muito... Como assim? Ela falava muita coisa. Falava assim, o meu filho está numa prisão, ele está sendo feito de refém. Daqui a pouco vai ser pão seco, água, não sei o quê, que é um meio muito cruel.
E aí essas contas que foram essas contas falsas que foram criadas a partir dessa agência de comunicação, o que elas faziam? Retuitavam esse tipo de coisa e colocavam assim: a Verônica, a mãe do Rabiot, é a pior agente da história do futebol. Ela se faz de vítima, falando que seu filhinho é um pobre prisioneiro. Tá, esse é um exemplo. Aí teve outro exemplo aqui também, falando assim: Adrien Rabiot, um grande FDP, ele não se mexe em campo. Teve também contra o mercado do Paris Saint-Germain, falando que, criticando o Antero Henrique. Teve do Mbappé em 2019, quando o Mbappé recebe o troféu do Campeonato Francês de melhor jogador, né, do francês. Ele fala: não sei se vou continuar e tal. Essa conta pega e fala: bom, a gente te ama, Mbappé, mas assim, o que você tá querendo dizer com essa mensagem? O que é isso? Qual é o timing? Ou seja, o Paris Saint-Germain contrata essa empresa para criar e tentar pegar o que eles querem. Então, assim, Paris Saint-Germain não gostou do Mbappé ter falado isso. Então, vamos atacar o Mbappé para mostrar para a torcida, mobilizar a opinião pública que isso aí não tá legal. Gente, a situação é grave mesmo. Bom, aí tá. Você fala assim: no primeiro momento parece só, tipo, mensagens bizarras, pesadas e tal. Mas esses exemplos que eu dei aqui pra vocês uns exemplos de centenas de mensagens que foram publicadas por contas controladas pelo departamento de comunicação do Paris Saint-Germain. E aí, vamos lá. Né? No caso do Rabiot, o que acontece? O Rabiot queria sair do PSG, tentava forçar a barra pra sair e o clube não deixava. O que eles fazem, o clube, né, com esse serviço? E você cria uma campanha pra deixar o Rabiot mal na fita, pra todo mundo ficar com raiva dele, com bode, você difama, e aí o clube lava as mãos, tipo assim, ó, e aí o jogador fica com menos poder de barganha e sai queimadaço. Porque assim, o jogador saiu de graça com a imagem arranhada. E aí, se toda a torcida fica do lado do Rabiot, não, deixa ele sair, tipo assim, não precisa e tal, o que acontece? Fica ruim pro clube do PSG, no caso. Aí, vamos pro próximo ponto, gente, é complexo, por isso que esse vídeo vai ficar um pouco longo. O clube, o Paris Saint-Germain, negou todas essas acusações, tá? A agência de notícias AFP entrou em contato com o Paris Saint-Germain, que negou firmemente as alegações da mídia parte. Qual que é a mensagem do Paris Saint-Germain? O PSG é uma marca internacional que trabalha constantemente com agências para promover e celebrar as conquistas do clube, seus funcionários e parceiros, como todas as empresas. O clube nunca contratou uma agência para prejudicar ninguém. Você realmente acha que chamaríamos pessoas para trollar nossos próprios jogadores? É muitos absurdos. Nós passamos o ano inteiro tentando renovar com o Mbappé com o maior contrato do esporte mundial, envolvendo até o presidente da França, Macron, e você acha que estávamos trollando, fazendo, né, ataques ao mesmo tempo? Essa foi a declaração do Paris Saint-Germain. Só que daí a história fica ainda pior. Porque o Le Parisien, hoje o jornal francês, traz uma declaração, né, em on, que a gente chama, porque o cara deu nome e sobrenome, Frédéric Géodoff, tá? Que trabalhava na U Réputation, que é subsidiária da DBB, ou seja, trabalhava para a DBB, né, que é a agência que foi contratada pelo PSG. A agência contratada confirmou as informações da mídia parte. O que ele fala? Tudo foi feito esse Frederic, tudo foi feito em colaboração com o clube, cuja estrutura foi responsável por realizar ataques muito violentos e muitas vezes grosseiros contra muitos alvos, criando contas falsas nas plataformas online. Então, esse Frédéric Géodoff confirma que colaborou sim com o Paris Saint-Germain, que ele estava em contato direto com o Jean-Martial Ribes, que ele era o braço direito do Nasser, presidente do clube, só que ele saiu no final da temporada passada, o Martial. Ele era o diretor de comunicação. E aí ele fala, esse Frédéric, né, que trabalhou para DBB, que ele também conheceu o presidente Nasser, presidente do PSG. Daí ele fala: nosso papel foi definir a estratégia do departamento de comunicação do cliente, no caso, o Paris Saint-Germain, para enviar a mensagem que eles queriam nas redes sociais. Então, ele garante e insiste que tudo que as equipes dele, tudo que a equipe conseguiram implementar foi feito com o cliente PSG, numa estratégia global colocada em prática pelo departamento de comunicação. Aí, aqui eu tomar água, mas uma tossinha já vai.
A mãe do Mbappé, Faísa, deu um retweet nesse tweet aqui, ó. A utilidade de informação sobre o que está acontecendo, além de denegrir o Mbappé, é uma prova que eles estão fazendo uma campanha para denegrir a imagem e pressionar a saída do Mbappé do clube. A mãe do Mbappé deu essa retweetada. Tá. O entorno do Mbappé disse que se sente traído pelo Paris Saint-Germain por diversas razões, o que foi prometido lá atrás, em maio, quando ele assinou o contrato, e que não foi cumprido, e tanto não foi cumprido que a gente vê a insatisfação, o bode, a raiva do Mbappé de estar hoje no clube. E também tem informações, por exemplo, do L'Équipe, dizendo que o Mbappé um dia chega sorridente, outro dia não olha na cara de ninguém, e que internamente ali não tem mais clima, que tá um clima horroroso. Então, o staff do Mbappé falou que não dá pra continuar no clube assim, que não tem mais confiança. E aí, isso me dá... Vou dar minha opinião agora, tá? Eu começo a entender essa história de uma forma, será que também tudo isso não faz parte de forçar a saída? Será que essas histórias não estão relacionadas? O Mbappé querer deixar o clube, essa é a notícia que a gente teve essa semana, e agora eu trouxe pra vocês, do Romain Moulinat, que ele pediu pra deixar o clube em agosto, 3 meses depois de assinar o contrato. Aí o Paris Saint-Germain, o Mediapart traz essa informação que o Paris Saint-Germain contrata empresas para denegrir a imagem dos jogadores. E aí a mãe do Mbappé retuita, e caso seja confirmado que o Paris Saint-Germain pagou essa agência para denegrir a imagem do Mbappé, o Mbappé pode entrar com uma ação pedindo para que o contrato dele com o Paris Saint-Germain seja, ó, sim. Vocês não acham que o Mbappé e a equipe, sei lá, de alguma forma poderiam estar envolvido? Ou é só o Paris Saint-Germain que é o único vilão? Eu tô começando a ver essa história de outros ângulos aqui, tá? O que vocês acham mais plausível? Por exemplo, sei lá, uma campanha para queimar a imagem do Mbappé, para tentar, de uma certa forma, o Mbappé tentar ganhar vantagem e conseguir entregar todos os benefícios, o clube, né, pro Mbappé. Ou, de repente, é mesmo uma forma de orquestrar a saída, sabendo que não tem multa rescisória na França. Então, a equipe do Mbappé tá tentando encontrar o erro, a falha, uma forma de trollar o sistema também. Porque se você assina um contrato e no ano que vem, né, na próxima janela de transferências, no meio do ano que vem, vai faltar um ano para encerrar o contrato do Mbappé. Se ele quer sair imediatamente, não tem mais confiança, e isso realmente não vai ser revertido, eu começo a ver que não tem só um vilão nessa história, não. E aí, deixa nos comentários. Que história louca, gente. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu trouxe pra vocês todos os detalhes aqui. E eu quero saber, vocês acham que essa história tem um lado, outro lado, ou elas caminham juntos? É Mbappé e Paris Saint-Germain ali, lado a lado. Comenta aqui e também se inscreva no canal, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Beijo!